E a mãe sentada no mesmo banco que eu estava, e as crianças brincando por ali. E aí passou na rua uma mulher grávida. Muito grávida, sabe quando é muito grávida? Uma barriga assim, enorme. Aí é claro que uma das crianças olhou, e aí eu soube qual era o filho, porque ela falou, mãe, o que tem na barriga daquela mulher? Né? E aí a mãe ficou constrangida, falou, depois a gente conversa, mas o que tem lá dentro, mãe? E aí a mãe sentiu o drama, não ia dar para escapar da conversa, né? Aí as outras crianças também já queriam saber, aí ela falou, então vem cá que eu vou contar uma história para vocês. Aí os três vieram entusiasmadíssimos, né? Ela falou assim, então, tem o papai, a mamãe, a sementinha, as crianças já estavam brincando de novo na areia. Né? A gente precisa ser transparente, direto e claro. O que tem na barriga daquela mulher? Um bebê. Ponto final. A criança, se quiser um dia, vai perguntar como entrou. Por enquanto, ela não está interessada em saber como entrou lá. Muito menos em como vai sair. Aliás, em geral, a criança tem uma teoria de como a criança sai da barriga. Macunaíma conta essa teoria para nós, né? Como é que a criança nasce. E a criança não perguntava, não tinha esse hábito de perguntar como entrou lá. Nós introduzimos essa questão para a criança, adiantando muitas vezes angústias que ela não tem, curiosidades que ela ainda não chegou lá, e que, portanto, de nada adianta o nosso discurso. Né? O mais importante para que os filhos aprendam os limites, os valores, em relação à sexualidade que aquela família tem, talvez seja entender aquela família como um grupo. A sexualidade faz parte de tudo, não é um elemento isolado, né? Então, os pais que conversam com os filhos, e quando eu digo conversar, gente, não é falação. Eu adoro quando os pais ou professores entram em falação com criança de 9 anos, eles começam assim, blá, 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 né? Eles estão dando um retrato do que a gente está fazendo, falando, 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 quando a gente deveria ser menos falante e mais ativo. Há um pedagogo que eu admiro muito, francês, Philippe Mérier, e ele diz assim, que na atualidade nós temos pais e professores muito tagarelas, e nós temos produzido filhos e alunos muito tagarelas. Né? Então é falar menos e ser mais claro e objetivo. Lembrando que a idade de ser tagarela é 3 anos, né, Roseli? E a partir daí não, né? A gente tem que olhar mais. Isso me fez lembrar também uma mãe esses dias, acho que essa semana ou semana passada, que me falou exatamente isso, contando que tinha explicado para a criança, falou assim, ai, graças a Deus que ela não perguntou ainda como é que entra lá esse bebê. Que é perigoso falar também para as crianças a história da sementinha, viu? Eu já vi uma criança ficar apavorada porque ia nascer uma árvore na barriga da mãe. Como é que hoje a relação, quem sabe, na sociedade, então a primeira instituição é a família e quem sabe a segunda seja a escola, né? E hoje existe, então, às vezes, algum conflito entre família e escola. Eu não sei até que ponto elas têm a mesma função, elas são complementares com funções distintas, e qual que é o papel de uma e qual é o papel de outra. Quando começa uma e quando começa a responsabilidade da outra. Né? Às vezes, quem sabe há algum tempo, quando um filho, enfim, o professor criticava o filho, a mãe vinha e repreendia o filho na frente do professor, e hoje ela vem, coloca o dedo na cara do professor, e daí? Né? E também vice-versa. Né? Às vezes acontece alguma coisa que acontece na sala de aula que conflita com a relação familiar. Né? E como é que está essa relação hoje? E o que precisa ser reinventado nessa relação que existe hoje entre a escola e a família? É um tema bastante delicado, né? A relação entre escola e família, porque no mundo contemporâneo
as relações, as instituições, de um modo geral, estão em crise. E quando eu digo crise, eu me refiro apenas à mudança. Não dou um caráter pejorativo à palavra crise, ao contrário, né? Crise sempre deve ser muito bem-vinda, porque ela é que muda, ela é que pode fazer qualquer pessoa ou instituição ou mundo mudar, né? Para melhor, de preferência. Então, você disse que há um certo conflito, né? Entre família e escola. Vocês concordam que há um conflito entre família e escola? Eu não concordo. Não há conflito, há uma guerra. Conflito ainda fica uma coisa assim, né? Não, hoje, as famílias e as escolas estão em guerra aberta, declarada, né? Quando eu participo de conversas assim, com pais, sempre há educadores formais, né? Educadores somos todos. Os pais são os educadores informais, apenas porque se decidiu chamar assim, e formal porque é numa instituição organizada, é o professor, é o educador que trabalha na escola. Eu sei exatamente as perguntas, quem está fazendo a pergunta é pai ou mãe ou professor, porque as perguntas sempre acusam o outro. Não é assim, né? Você não acha que as escolas têm exigido demais das crianças? Não é um professor que fala isso, é uma mãe, um pai, né? Você não acha que os pais estão perdidos? É um professor que fala isso, não é um pai, é uma mãe. Então, é guerra porque um acusa o outro. E todos vocês conhecem os bastidores dessa guerra e não podem se fazer de cegos e surdos. Todos nós aqui conhecemos esses bastidores. Eu vou dar 2 exemplos, né? Que vocês vão rir, e vocês vão rir porque vocês vão se identificar. Mas é para a gente acordar para a guerra, porque daí a gente se instrumenta melhor, né, para lidar com essa questão. A escola, desde a década de 70, e eu fiz parte desse movimento, começou a chamar os pais para mais perto. Venham, senhores pais, venham, a gente precisa de vocês, né? Agora a gente não sabe o que faz com os pais na escola. A gente não sabe mesmo da escola. Venham, 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 o convite partiu da nossa parte. Nesse meio do caminho, o mundo mudou, os ideais mudaram, os administradores vieram para a escola, introduziram uma história de qualidade total, né? Isso na escola não existe, não funciona. Inventaram que a escola é uma prestadora de serviço, não é. A escola não presta serviço algum, né? A educação não é um bem de consumo que a gente possa prestar um serviço. A educação é um patrimônio que a gente preserva para que possa ser continuado. Então, seja a escola privada ou pública, ela não é prestadora de serviço, jamais. E, portanto, não tem cliente. Quem presta serviço tem consumidor. Na escola, ninguém consome nada. A educação não é um bem de consumo. Não é. É um patrimônio humano, né, que a gente precisa respeitar. Muito bem. Na década de 70, chamamos os pais, chamamos um dos pais, eles foram chegando, primeiro timidamente. E a gente tinha uma proposta naquela época que era conhecer melhor a comunidade da escola que a gente trabalhava. Mas a gente começou a invadir demais a privacidade da família, né? Hoje, a gente faz, quando eu digo a gente, eu estou nos 2 lugares sempre, por isso que eu falo com a maior tranquilidade, dentro da escola e dentro da família, né? Hoje, quando a gente chama alguns pais para falar dos alunos, dos filhos dele, nossos alunos, é um jogo de cartas marcadas. Porque tudo que a gente quer é justificativo para dizer, está vendo, essa criança é assim por causa desse pai e dessa mãe.